Proteção em justiça com os Salmos 91, 125 e 35, contra inimigos invisíveis. Você não está paranoico, você não está exagerando. Esse peso que você sente, essa resistência invisível, esses ataques que não têm rosto, têm nome diante de Deus. Inimigos invisíveis. Gente que sorri por fora, mas amaldiçoa por dentro. Olhares que carregam inveja disfarçada de admiração. Situações que se repetem como se fossem ciclos programados para destruir sua fé. Mas hoje, algo no espiritual foi ativado. O céu se moveu em teu favor. Deus não apenas te viu, Ele decidiu intervir. E a palavra que Ele enviou não é qualquer palavra, é a junção de 3 espadas afiadas. O Salmo 91, o Salmo 125 e o Salmo 35. Cada um deles foi escrito em tempos de guerra, em meio a perseguições, sob ameaças reais, mas também diante de inimigos que agiam nas sombras, sem deixar rastros visíveis. É por isso que você está aqui, porque tem algo se movendo contra a sua vida e você não sabe explicar. Tudo parece normal por fora, mas dentro de você existe uma inquietação que não te deixa em paz. O cansaço não é só físico, é espiritual, e o Espírito Santo está te chamando para uma posição de aliança. Não para que você lute com as suas mãos, mas para que se esconda sob o manto daquele que nunca perdeu uma batalha. Essa palavra não é motivacional, é judicial, é espiritual, é uma convocação. Deus está chamando os feridos, os injustiçados, os cansados de lutar com as próprias forças e verem as mesmas portas fechadas, os mesmos ataques velados, os mesmos ciclos de humilhação e silêncio. Você não chegou até aqui por acaso. O céu agendou esse momento com o seu espírito. E quem tem ouvidos espirituais já sentiu. Hoje, algo será rompido. O Salmo 91 não é um amuleto, é uma sentença espiritual contra forças das trevas. É um escudo que não aparece aos olhos humanos, mas é visível no mundo invisível. O Salmo 125 não é uma poesia bonita, é um decreto de estabilidade para quem confia, mesmo quando tudo está desmoronando. E o Salmo 35, esse é para quem foi perseguido e ficou calado. Para quem foi julgado por mentiras, traído por alianças falsas e decidiu não se vingar. Deus diz: agora é comigo. Eu contendo com os que contendem contigo. Esse vídeo não é só para assistir, é para declarar. É para dar legalidade à ação divina no mundo espiritual. É para romper laços escondidos, é para calar vozes ocultas, é para blindar sua casa, sua mente, seu espírito. Se você ainda duvida, pergunte a si mesmo: por que, justo hoje, algo dentro de mim foi inquietado? Porque o tempo da sua defesa chegou, e o céu vai mostrar que mesmo os inimigos que ninguém vê, Deus já identificou e começou a agir. Agora que o seu espírito está desperto, vamos à primeira revelação. A guerra que os teus olhos não enxergam, você sente, mas não vê. Algo te drena por dentro, te rouba a alegria, te esgota por completo. E mesmo sem explicações visíveis, você sabe, tem algo errado. Há momentos em que tudo parece caminhar bem, mas de repente uma confusão surge do nada, uma briga sem sentido explode, um problema se instala onde antes havia paz. Isso não é coincidência. Isso é movimentação invisível de forças contrárias. Você não está sendo dramático, você está sendo atacado. E o que mais dói é que quem te cerca não percebe. Para os outros é só mais um dia, mas dentro de você tudo está em guerra. Tudo parece pesado, instável, frágil, confuso. E você tenta resistir, tenta sorrir, tenta ser forte, mas sente que está enfrentando algo que seus olhos não alcançam. Algo que veio para te cansar por dentro até que você desista. O mundo espiritual é tão real quanto o físico, mas muito mais estratégico. E é por isso que o inimigo não vem com avisos.
Ele entra pelas brechas que você deixou abertas quando estava cansado demais para vigiar. Ele usa palavras que você acreditou, feridas que você não curou, promessas que você quebrou, acordos espirituais que você ignorou. E é aí que a batalha começa. Dentro da sua mente, no campo invisível, onde os pensamentos se tornam fortalezas e as emoções se tornam prisões. O inimigo trabalha em silêncio, com precisão, usando rotinas para que você pense que está tudo normal, quando na verdade está sendo lentamente sufocado por dentro. E o que ele mais quer é que você ache que isso é apenas cansaço, apenas uma fase, apenas azar. Mas eu, o Senhor, te digo, você está em guerra e a sua alma sabe disso. É por isso que o Salmo 91 não é um enfeite para pendurar na parede. É uma arma, uma estratégia espiritual. Ele não fala de metáforas bonitas. Ele fala de realidades invisíveis. Ele fala do laço do passarinheiro, de setas que voam de dia, de pestes que rondam nas trevas, de mortandade que assola ao meio-dia. Ele fala de tudo aquilo que você não enxerga, mas que sente todos os dias. Esse salmo não foi escrito para ser recitado automaticamente. Ele foi escrito para ser ativado com fé. Cada versículo é uma sentença espiritual. Cada declaração é uma convocação do céu. Quando você o declara com fé, você não está apenas orando. Você está acendendo uma luz em meio ao campo de batalha. Você está dizendo ao inimigo: eu sei que você está tentando, mas aqui não. Porque agora eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo. Agora eu estou blindado por uma promessa. Enquanto você vive, há olhos malignos observando seus passos, tentando armar ciladas, sabotando suas conquistas, tentando fazer você perder o ânimo, perder a confiança, perder a fé. Mas eu, o Senhor, já vi tudo. E te digo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque quem se esconde em mim não é tocado pelo caos. Quem confia em mim não será abalado. O que você precisa entender é que o mundo invisível só se curva diante da autoridade espiritual. Não adianta reagir com gritos, discussões, desespero. Essas armas são da carne. Mas a guerra que você está vivendo é no Espírito, e só se vence no Espírito, com obediência, com posicionamento, com oração, com entrega, com aliança. Pare de lutar do seu jeito, pare de tentar entender tudo com a lógica natural. Há coisas acontecendo ao seu redor que só podem ser discernidas com os olhos da fé. Há pessoas sorrindo ao seu lado que não suportam te ver crescendo. Há palavras lançadas contra você em conversas ocultas, ambientes tóxicos, alianças contaminadas. Há memórias que foram manipuladas para te manter preso em culpas antigas. Há dores que você pensava que estavam curadas, mas que ainda sangram toda vez que alguém toca nelas. E o inimigo conhece essas feridas. Ele sabe como reabrir cada uma. Ele sabe como fazer você perder a esperança aos poucos até que se conforme com a dor. Mas hoje, eu te trouxe aqui para abrir seus olhos. Porque o céu não vai mais permitir que você lute com armas humanas. A partir de agora, a sua guerra será vencida na dependência total da minha presença. Não é sobre força, é sobre esconderijo, é sobre aliança, é sobre entrega. Porque quem se abriga em mim recebe cobertura completa. Quem se esconde em mim não será achado pelo mal. O segredo não é gritar mais alto. O segredo é calar tudo dentro de você e ouvir a minha voz. Porque quando a minha voz fala, todo o inferno se cala. Essa guerra não é sua, mas sua posição define se eu lutarei por você ou não. Eu já estou pronto, mas preciso que você também esteja. Posicione-se, saia da distração, feche as brechas, cancele palavras que te amarraram, rompa acordos que te aprisionaram, liberte perdões que te adoeceram.
e entre agora no lugar secreto, porque no esconderijo nenhuma seta invisível pode te atingir. E quando você se posiciona, tudo ao seu redor começa a mudar, porque o mundo invisível só respeita quem se posiciona diante de mim com reverência e fé. E agora que você entendeu que não era cansaço, era guerra, chegou a hora de descobrir por que o céu se move com força quando um justo é injustamente perseguido. Quando o justo é perseguido, o céu se move. Você tentou fazer o que é certo, tentou manter o coração limpo, tentou andar em retidão, mesmo quando tudo à sua volta era corrupção, falsidade e injustiça. Você escolheu não revidar, escolheu não se sujar, escolheu não ferir quem te feriu. E ainda assim foi perseguido, foi caluniado, foi excluído, foi testado em níveis que ninguém imaginaria. E você se perguntou, se eu estou fazendo o que é certo, por que as coisas estão dando tão errado? Por que as portas estão fechando? Por que parece que os perversos prosperam e eu fico para trás? A resposta está no mundo invisível. A sua obediência desagrada o inferno. Sua santidade incomoda quem vive na lama. E sua luz revela as trevas que outros tentam esconder. Quando um justo é perseguido, não é sinal de abandono. É sinal de que o céu está atento. Quando você é atacado sem motivo, é porque há algo dentro de você que ameaça o sistema espiritual da injustiça. Você carrega um selo, uma presença, uma marca que não pode ser apagada. E por isso você se tornou alvo. Mas alvo de quem? Do inferno, de pessoas que se tornaram instrumentos do mal sem perceber, de sistemas que tentam silenciar quem carrega a verdade. O justo não é perseguido porque é fraco, ele é perseguido porque carrega um fogo que não se dobra. E esse fogo expõe tudo o que é falso, tudo o que é raso, tudo o que é oculto. É por isso que você incomoda. E por mais que você tente entender, tem coisa que nunca vai fazer sentido aos olhos humanos. Porque a perseguição ao justo é espiritual. É o velho esquema do inimigo tentando calar quem foi levantado para declarar. Mas o que você precisa saber é que o céu não se cala quando um filho fiel é injustiçado. Deus não assiste de longe com os braços cruzados. Ele se levanta, ele age, ele executa juízo. Ele remove o ímpio do caminho e fortalece o justo no meio da fornalha. A justiça de Deus pode parecer lenta aos olhos humanos, mas quando ela vem completa. Ela não falha, ela não erra. Ela não depende de argumentos humanos. Ela é perfeita. O Salmo 125 declara que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. O monte não muda de lugar por causa dos ventos. O justo não muda sua fé por causa da perseguição. E é aí que o céu age, quando você permanece firme, mesmo sangrando. Quando você continua adorando, mesmo sendo apedrejado. Quando você decide confiar, mesmo sendo desprezado. Quando o justo continua de pé, mesmo sendo alvo de injustiça, o céu se move. Porque a fidelidade em meio à perseguição é uma chave que abre o favor de Deus de forma sobrenatural. Você pensou em recuar, pensou em parar, pensou em abandonar tudo, mas algo dentro de você te impediu. Esse algo é o meu espírito. Eu te mantive de pé quando você já não tinha forças. Eu calei a tua boca para que você não dissesse o que te condenaria. Eu segurei tua mão quando você pensava em desistir, porque eu estava observando cada lágrima, cada calúnia, cada injustiça, cada traição. E enquanto você sofria em silêncio, eu estava preparando uma mesa onde teus inimigos verão que não foi sorte, não foi força, não foi influência, foi proteção, foi fidelidade. Foi a minha justiça te sustentando no oculto para te exaltar no tempo certo. Pare de tentar se defender. Pare de explicar sua dor para quem não quer entender. Há coisas que só o céu entende e há recompensas que só o céu pode dar.
Você foi calado por homens, mas será defendido por mim. Você foi rejeitado por sistemas, mas será recebido por mim. Você foi humilhado em público, mas será honrado no secreto. Não se trata de fama, se trata de reparação. E eu sou Deus que repara, que restaura, que exalta quem foi humilhado com fidelidade. Você não precisa provar nada a ninguém, só precisa permanecer firme, porque eu sou tua torre forte, eu sou teu escudo, eu sou teu juiz. E quando eu julgo, ninguém apela. Quando eu declaro inocente, ninguém condena. Quando eu justifico, não há mais vergonha. Quando eu exalto, ninguém pode rebaixar. O justo pode até ser perseguido, mas jamais será destruído, porque o céu se move quando ele decide permanecer fiel. Você sobreviveu à rejeição e agora vai experimentar a proteção, porque onde os olhos humanos te abandonaram, os meus olhos estavam sobre ti. Você estava sendo testado, mas agora será levantado, porque quem permanece fiel na cova vê a mão do leão sendo amarrada. Agora que você entendeu que não foi castigo, foi teste, está pronto para reconhecer os livramentos que eu te dei, mesmo quando você não viu. As armadilhas que foram quebradas sem você ver. Você nem imagina quantas vezes a morte foi planejada ao seu redor e eu impedi. Quantas vezes o inferno armou ciladas, construiu laços, arquitetou quedas, preparou emboscadas, e você seguiu em paz, porque a minha mão destruiu o plano antes que ele se manifestasse. Você achou que era apenas coincidência, apenas livramento natural, apenas mais um desvio no caminho. Mas não foi. Foi intervenção. Foi guerra espiritual vencida em silêncio. Foi batalha travada na dimensão onde seus olhos não alcançam. Foi proteção ativa, permanente e intensa, mesmo nos dias em que você estava fraco demais para orar. Você viveu dias em que tudo parecia estar indo bem e de repente algo travava. Convites que pareciam promissores sumiam. Pessoas se afastavam sem motivo. Planos eram cancelados no último momento. Você achou que era frustração, mas era livramento. Eu fechei portas que te levariam a caminhos de morte emocional. Eu afastei pessoas que carregavam contaminações espirituais. Eu frustrei negócios que te fariam escravo. Eu calei vozes que planejavam te seduzir com palavras doces e intenções malignas. Porque o meu amor por você não depende da sua consciência. Ele age mesmo quando você não percebe. Ele protege mesmo quando você não compreende. Ele livra mesmo quando você reclama. No Salmo 91 está escrito que eu te livrarei do laço do passarinheiro. Um laço é uma armadilha silenciosa. É uma estrutura colocada em um lugar de passagem, construída para prender quem não percebe o perigo. E é exatamente assim que o inimigo age. Ele não vem com escândalo, ele vem com disfarce. Ele vem com propostas, com carismas, com distrações. Ele vem quando você está relaxado. Ele te cerca quando você baixa a guarda. E se não fosse a minha proteção, você já estaria preso em situações que hoje te impediriam de respirar. Você foi salvo de traições que estavam a segundos de acontecer. Foi liberto de relacionamentos que te levariam para a escuridão. Foi impedido de assinar contratos que iriam destruir sua paz. Foi afastado de ambientes onde o teu nome seria usado como alvo de maldições. E você achou que perdeu, achou que fracassou, achou que não era para ser, mas era sim, era para ser livramento, era para ser proteção. Era eu trabalhando nos bastidores do tempo para garantir que você não entrasse em prisões disfarçadas de bênçãos. O inferno não precisa que você peque para te prender. Ele só precisa que você se distraia, e muitos dos seus piores erros aconteceram em dias assim. Dias em que você agiu pela emoção, confiou em palavras doces demais, abriu a guarda por carência, se envolveu por impulso. E hoje eu te digo, mesmo nesses dias eu intervi, porque enquanto o inimigo armava, eu desfazia.
Enquanto você sonhava com o que parecia certo, eu te livrava do que era mortal. Porque eu não te vejo como um projeto. Eu te vejo como um filho. E filhos são guardados, mesmo quando não entendem a disciplina. Você se sentiu frustrado com o tempo. Achou que eu estava demorando. Mas o que você chamava de espera era, na verdade, livramento. O que você chamou de rejeição era direção. O que você viu como atraso era o céu te empurrando para o lado oposto ao abismo. Você só enxergou a dor de não ter dado certo, mas agora eu te revelo. Se tivesse dado certo, teria te destruído. O relacionamento que acabou foi a porta que não se transformou em prisão. A sociedade que não avançou foi a aliança que te livrou da ruína. A oportunidade que escorregou foi a armadilha que se desmontou diante da minha ordem. Você foi salvo de ambientes onde o teu nome seria difamado. Foi guardado de viagens onde o teu corpo seria ferido. Foi retirado de planos que tinham aparência de honra, mas essência de orgulho e perdição. O meu escudo te envolveu em dias em que você não orou. O meu anjo te cercou em noites em que você dormia sem forças para clamar. A intercessão de Jesus te alcançou em momentos em que a tua mente já estava desistindo da fé. Você está vivo hoje não apenas porque se cuidou. Está vivo porque eu te guardei. Você está em pé hoje não porque teve sabedoria em todas as decisões. Está em pé porque o meu espírito cancelou decisões antes que se tornassem ruínas. Você não deve a tua sobrevivência à tua prudência. Você deve à minha misericórdia. E quando você entende isso, tudo muda. O teu louvor muda. A tua oração muda. O teu entendimento sobre o que não deu certo muda. Porque agora você sabe. Se não foi, é porque eu vi algo que você não viu. Não questione mais os caminhos que eu fechei. Honre os livramentos que eu te dei e prepare-se, porque ainda que você não tenha visto o perigo, o mundo espiritual viu a minha mão desfazendo armadilhas por amor a você. Agora que você sabe o quanto foi protegido mesmo sem perceber, está pronto para entender que não é você quem precisa se defender, porque há um tempo em que a minha justiça é ativada, e eu mesmo respondo por aqueles que confiam em mim. Justiça divina. Quando Deus decide responder por você, você se calou quando poderia ter revidado. Você ouviu mentiras sendo contadas sobre você e mesmo com a verdade na ponta da língua, escolheu o silêncio. Você viu alianças sendo quebradas. Viu pessoas te virando as costas. Viu quem jurou fidelidade se unir àqueles que tramaram contra a tua paz. E mesmo ferido, você preferiu não sujar suas mãos. Você chorou em silêncio, mastigou humilhações, suportou acusações que não eram suas. Você tentou seguir com dignidade, mesmo quando tua reputação estava sendo manchada. E agora você se pergunta, será que alguém viu? Será que Deus se importa? Será que Ele vai fazer algo por mim? Eu vi, eu senti cada palavra injusta, como se tivesse sido lançada diretamente contra mim. Eu observei os gestos frios, os olhares maliciosos, os julgamentos apressados. Eu vi quando você engoliu o choro para não escandalizar quem ainda acredita. Eu vi quando você foi chamado de ingrato por aqueles que se beneficiaram do seu esforço. Eu vi quando você foi excluído de rodas que você ajudou a formar. E enquanto o mundo olhava e te chamava de fraco, eu olhava e dizia, justo. Justo porque não reagiu com ódio. Justo porque não usou a mesma arma. Justo porque preferiu confiar em mim do que tentar resolver com as próprias mãos. No Salmo 35, há uma declaração que carrego como meu próprio decreto. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Toma o escudo e o pavês e levanta-te em minha ajuda. Essa oração não é só um pedido, é um clamor por justiça. Um grito silencioso de quem foi injustiçado, de quem foi pisado.
de quem foi mal interpretado e ainda assim escolheu permanecer fiel. E toda vez que um justo me entrega uma causa, eu assumo o trono como juiz, porque eu não permito que a honra de quem me serve seja pisada sem resposta. Você precisa entender que há batalhas que não são suas. Há guerras que, se você entrar, perde, porque foram criadas para te contaminar, para te desestabilizar, para te fazer descer ao nível do acusador. E quando você reage com ódio, você perde o foco. Quando você responde no calor da dor, você entrega para o inimigo o controle da narrativa. Mas quando você se cala, quando você entrega para mim, quando você ora ao invés de se vingar, você dá legalidade ao céu para intervir com justiça. Não é covardia, é confiança, não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Você está dizendo: Senhor, eu não sei como, mas sei que tu sabes. Eu não posso, mas tu podes. Eu não vejo tudo, mas tu vês. Eu sou o Deus que responde, mas não respondo no tempo do orgulho humano. Respondo no tempo da edificação. Respondo quando sei que a justiça será mais do que reparação. Será também testemunho. Porque o que estou preparando para você não é apenas a restauração do que foi roubado. É o estabelecimento de uma nova estação onde ninguém poderá tocar no que é seu. Onde tua história será prova viva de que quem espera em mim não é confundido. Eu não estou apenas resolvendo. Estou escrevendo um novo capítulo. E quem tentou apagar teu nome da história terá que assistir enquanto eu mesmo escrevo tua vindicação. Você não precisa mais provar quem é. Eu sou tua identidade. Eu sou tua testemunha fiel. Eu sou tua justiça. E aqueles que disseram que você jamais se levantaria, verão você de pé, não por vingança, mas por propósito. Porque eu não exalto para humilhar. Eu exalto para mostrar que a justiça ainda tem voz, que a integridade ainda tem recompensa, que a verdade ainda tem peso diante do céu. Você chorou sem entender, mas agora eu te revelo. Cada lágrima sua foi um protocolo aberto no tribunal espiritual, e os anjos anotaram tudo: a calúnia, a traição, a rejeição, a injustiça, a vergonha, o abandono, o desprezo, o silêncio de quem deveria ter defendido você. Tudo foi registrado, e hoje no céu há um veredito sendo liberado: justiça. O tempo da vergonha passou. Agora é tempo de reposição. Tempo de reparação, tempo de exaltação com propósito. Pare de buscar explicações, pare de tentar recuperar aquilo que foi arrancado com violência. Eu sou o restaurador das brechas, e o que eu te darei não será uma cópia do que foi perdido. Será novo, maior, mais forte, intocável. Porque quando eu dou, ninguém toma. Quando eu falo, ninguém cala. Quando eu justifico, ninguém questiona. E quem tentou te enterrar com mentiras, verá que semente de fidelidade não morre. Ela floresce no tempo certo, diante dos olhos de quem duvidou. Agora que você entendeu que a justiça não tarda, ela é preparada, chegou a hora de compreender porque eu, às vezes, permito que o mal pareça estar vencendo. Só para mostrar que minha glória se revela quando tudo parece perdido. O tempo em que o mal parecia estar vencendo. Você questionou em silêncio. Olhou ao redor e viu pessoas más prosperando, mentirosos sendo aplaudidos, injustos ocupando posições de honra. E dentro de você nasceu um conflito. Como pode quem fere seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Como pode quem te traiu continuar sorrindo, conquistando, crescendo, enquanto você luta para permanecer inteiro? Houve dias em que você achou que eu estava em silêncio, dias em que você pensou que eu tinha esquecido a dor que permiti, dias em que você imaginou que o mal havia vencido, que a injustiça havia triunfado, que sua fidelidade não estava gerando resultado algum. Mas hoje eu te digo: eu vi tudo,
E o que pareceu vitória do inimigo era apenas o palco sendo montado para a manifestação da minha glória. O mal nunca vence. Ele apenas tem tempo limitado para se manifestar. Eu não o deixo crescer porque sou fraco. Eu o deixo crescer para que todos vejam com seus próprios olhos a queda ser ainda mais visível. Há momentos em que eu permito que o ímpio avance, não porque ele está no controle, mas porque eu estou preparando a mesa. Sim, a mesa diante dos teus adversários. E uma mesa não se monta às pressas. Cada detalhe está sendo cuidadosamente posicionado, porque quando eu o exaltar, ninguém vai poder dizer que foi coincidência. Será evidente que fui eu, que te preservei quando todos esperavam teu fim, que te sustentei quando ninguém acreditava mais. Você pensou que estava esquecido, mas estava escondido. Você pensou que foi deixado para trás, mas eu apenas te guardei dos holofotes que matam. Porque o tempo do justo é diferente. O justo é provado antes de ser exaltado. O ímpio pula etapas, constrói fama sem fundação, ergue impérios com areia. Mas o justo é moldado no silêncio, testado na rejeição, forjado na dor, amadurecido na escassez. Porque aquilo que eu construo não desmorona com a chuva. Aquilo que eu entrego é permanente, intocável, sólido, justo. Você não entende agora, mas um dia vai agradecer por tudo que não deu certo, por tudo que parecia ser atraso, mas era proteção, por tudo que parecia ser rejeição, mas era refinamento. Há tesouros que só são encontrados no profundo, e eu te levei para o fundo não para te afogar, mas para te revelar o que não poderia ser visto na superfície. Porque quem vive de aparência nunca suporta a profundidade. Mas você foi chamado para mais, por isso sofreu mais, por isso chorou mais, por isso foi testado além do que achava suportável. Porque a medida da tua dor está proporcional à grandeza do que eu estou prestes a liberar sobre tua vida. Não se engane com o aparente sucesso dos que agem com maldade. Há um tempo para tudo, e o tempo da colheita chega para todos. O ímpio colhe o fruto da sua semente. O justo colhe o peso da sua fidelidade. Não deseje a rapidez dos perversos, deseje a solidez do meu tempo. Porque o que vem de mim não se perde, não se contamina, não se destrói. E o que te espera não pode ser comparado com aquilo que outros construíram sem minha bênção. Porque enquanto eles vivem de vaidade, você viverá de propósito. E propósito sustenta, alimenta, cura, protege. Você está sendo honrado com processos que muitos não suportariam. Está sendo treinado para suportar o peso da promessa. Está sendo preparado para carregar algo que outros tentaram, mas caíram porque quiseram atalhos. Mas você não. Você seguiu firme. Mesmo cambaleando, seguiu. Mesmo sem entender, confiou. Mesmo sem forças, adorou. E eu me recordo de cada momento, de cada lágrima, de cada oração sussurrada quando ninguém mais estava ouvindo. Agora ouça isso. O tempo da aparência está chegando ao fim. Agora entra o tempo da essência. E quem parecia estar vencendo será desmascarado. Porque o que é construído fora da minha vontade não permanece. Mas o que é gerado em mim resiste ao tempo, ao vento, às críticas, às perdas. E você vai permanecer. Porque você não construiu com orgulho, você construiu com obediência. Não buscou palco, buscou a presença, não procurou fama, procurou a verdade. Por isso hoje eu afirmo, ainda que tenha parecido que o mal venceu, agora o céu se levanta. Agora a justiça se manifesta. Agora a verdade será exaltada, e todos verão que aquele que permanece fiel no tempo da escuridão é o mesmo que será iluminado no tempo da exaltação. Porque quando tudo parece perdido, é o momento em que eu mais gosto de agir. Porque assim ninguém poderá roubar a glória.
porque assim todos saberão. Foi Deus. E agora que você entendeu que o aparente silêncio era parte do meu plano, está pronto para ouvir algo ainda mais profundo. Está pronto para saber que, mesmo quando todos viraram o rosto, eu estava vendo o que te faziam nas tuas costas. E não deixarei impune. Deus viu o que te fizeram nas tuas costas. Você caminhou com gente que dizia estar com você, compartilhou sonhos, abriu o coração, dividiu planos, partilhou dores. E enquanto você pensava que estava cercado por apoio, havia vozes ao seu redor que torciam contra em silêncio. Você confiou em quem te invejava, protegeu quem te apunhalou, defendeu quem secretamente te sabotava. E quando tudo veio à tona, a dor foi dupla. Não foi só a traição, foi a surpresa. O choque de descobrir que aquele que sorria ao seu lado era o mesmo que, pelas costas, te expunha, te criticava, te entregava. Eu vi antes mesmo que você soubesse. Vi quando você acreditava que estava sendo cuidado e, na verdade, era alvo. Vi quando você achava que estava sendo aconselhado, mas estava sendo sondado. Vi quando tua generosidade era recebida com palavras doces, mas no coração do outro havia cálculo, intenção, estratégia. Vi cada conversa em que teu nome foi usado como moeda. Vi cada mesa em que teu valor foi questionado. Vi cada ambiente onde tua dor foi ridicularizada. E ainda assim, permiti. Não porque concordo com a injustiça, mas porque certas quedas de máscaras só são possíveis quando a luz da verdade chega no tempo certo. Você se sente exposto, envergonhado, usado, e se pergunta, por que logo eu, fui enganado? Porque tua pureza não cabe na mente de quem vive em duplicidade. Você não errou por confiar, eles erraram por trair. E é por isso que a justiça virá. Porque eu sou Deus de justiça e zelo, e não deixo impune quem se levanta contra os meus escolhidos. Eles pensaram que ninguém veria, mas eu vi, e o meu ver não é passivo, o meu ver é sentença. Quando eu vejo, eu julgo. Quando eu julgo, eu executo, e ninguém escapa do meu tribunal. Você se calou para não expor, preferiu suportar a dor do silêncio do que reagir com fúria. Escolheu perdoar sem que houvesse arrependimento. Seguiu em frente sem desejar vingança. E é por isso que agora eu mesmo me levanto. Porque quem semeia misericórdia, colhe proteção. Quem escolhe o caminho da verdade, ainda que pisado, será levantado por mim diante de todos. E quem te virou as costas, agora será obrigado a ver o que eu farei contigo. Porque a exaltação que vem de mim não é para provocar, é para restaurar tua dignidade. É para mostrar que quem permanece fiel na dor recebe honra na estação da justiça. Você foi ferido pelas costas, mas eu te cubro pela frente. Você foi traído em silêncio, mas eu te defenderei em voz alta. Você foi julgado às escondidas, mas eu te justificarei à luz do dia. Não há palavra lançada contra um justo que eu não ouça. E cada uma delas está sendo recolhida como prova espiritual. Não se trata de rancor, trata-se de correção. O que fizeram com você não ficou no passado, está sendo tratado no céu. E o resultado não será sua queda, será teu recomeço com nova estrutura, com novos cercos, com novos vínculos. Porque o que eu estou fazendo agora não é consertar o antigo, é edificar o novo. Eu te tirei de ambientes contaminados. Eu permiti que alianças fossem quebradas. Eu revelei intenções que estavam disfarçadas de amizade. E você chorou como se tivesse perdido, mas não perdeu. Foi livrado. Você orava por proteção e eu protegi. Mas para proteger, precisei revelar. Para libertar, precisei cortar. E esse corte doeu, porque você não queria romper. Mas eu sabia que se você permanecesse cercado por quem te feria em segredo, o futuro que eu planejei para você seria sabotado pela raiz. Agora é tempo de reconstruir,
mas não mais com alianças frágeis. Agora é com base em discernimento, em verdade, em transparência, e tudo que parecia ruína se tornará fundação, porque eu vou te rodear com quem honra a tua história, com quem celebra a tua vitória, com quem ora por ti mesmo quando você não está vendo, porque o tempo de fingimento acabou. Agora é tempo de conexões verdadeiras. Conexões que elevam, que edificam, que não competem, que não invejam. Você foi ferido no oculto, mas será curado no público. Porque a cura que eu derramo agora sobre você não é só emocional, é espiritual, é identidade restaurada, é reputação reerguida, é paz que não depende mais da aprovação alheia. Você não precisa mais se explicar. Quem tem o meu selo não precisa da validação dos homens. E se tentaram apagar tua influência com palavras torpes, eu mesmo vou reacender tua luz. Porque quem se mantém puro no meio da perversidade carrega uma unção que não pode ser silenciada. Agora que você sabe que tudo foi visto e que nada será ignorado pelo meu julgamento, está pronto para discernir quem realmente está do teu lado. E quem sorri com o rosto, mas carrega veneno na alma. A maldade escondida no sorriso de alguns. Você ainda se culpa por não ter percebido antes. Revê as conversas, repensa os gestos, tenta encontrar os sinais que poderiam ter te alertado. Mas o que você não entende é que há uma maldade que se esconde tão bem que só o meu espírito é capaz de revelar. Você não foi ingênuo, você foi puro. E a pureza sempre será alvo da manipulação de quem aprendeu a vestir disfarces. Você foi transparente com quem usava máscaras. Foi verdadeiro com quem agia por interesse. E quando a dor da descoberta veio, ela veio com o peso de quem se sentiu traído 2 vezes, pelo outro e pela própria confiança. Eu te digo, não se condene por ter amado. Não se arrependa por ter sido leal. Quem ama com verdade não deve explicações por ter acreditado. Quem é leal com sinceridade não perde, mesmo quando é traído. Porque aos meus olhos, fidelidade nunca é fraqueza. Ela é semente, e tudo que é plantado com lágrimas será colhido com honra. Sim, você foi alvo de palavras doces com intenções sujas. Sim, você abriu portas para pessoas que só queriam acesso à tua vida para te controlar. Sim, você expôs vulnerabilidades a quem só queria te dominar emocionalmente. Mas tudo isso foi registrado por mim. E agora é o tempo de separação. Você orou pedindo discernimento. Pediu que eu revelasse quem era de verdade. E a resposta veio não apenas com palavras, mas com atitudes. A ausência, a frieza, a mudança de tom, os olhares desviados, os convites que cessaram, o apoio que desapareceu. O que parecia afeto se revelou indiferença. E o que parecia cuidado expôs manipulação. E você sentiu a dor de acordar espiritualmente em um lugar onde antes havia conforto. Mas essa dor foi necessária, porque o que eu estou construindo em você precisa de alicerces firmes, e não há como firmar futuro com vínculos podres. Não se iluda com aparência, nem todo abraço é bênção. Nem todo sorriso é sinceridade, nem toda ajuda é desinteressada. Muitos se aproximaram de você não por quem você é, mas por onde você pode chegar. Queriam dividir o favor sem carregar o preço. Queriam ter acesso à tua mesa sem terem passado pelo teu deserto. Queriam se beneficiar do que eu te dei, mas não suportam ver você sendo exaltado. Porque a tua presença expõe a estagnação de quem não quer mudar. A tua luz incomoda a escuridão que outros carregam dentro. O Salmo 35 declara que os inimigos se alegravam em secreto, diziam: vimos com os nossos olhos. Eram risos ocultos, vitórias perversas celebradas no silêncio, enquanto você sofria em oração. Mas eu vi, e agora é tempo de responder. Não com vingança,
mas com justiça, porque eu não preciso humilhar para mostrar que estou com você. Eu exalto com propósito, eu restauro com sabedoria, eu removo com firmeza, e toda maldade escondida será exposta. Não porque você vai denunciar, mas porque eu mesmo trarei à luz o que estava coberto. Você será surpreendido com revelações. Palavras antigas voltarão com clareza. Atitudes ignoradas passarão a fazer sentido. E tudo o que antes parecia confuso se encaixará como peças de um quebra-cabeça. E quando isso acontecer, não se desespere. Não tente confrontar. Apenas recue. Porque o recuo do justo é o espaço que o céu precisa para intervir. Há relacionamentos que não precisam de explicações. Precisam de encerramento, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. E você precisa entender, não é sua responsabilidade carregar quem não quer ser curado. Você foi fiel, foi amigo, foi presença, e mesmo assim recebeu o abandono, a ingratidão, o esquecimento. Mas a tua história não termina em rejeição. Ela é apenas o meio de um processo de maturidade espiritual. Você está sendo separado, refinado, preparado para um tempo onde sua voz terá mais peso, onde sua influência será mais exigida, onde sua unção será mais observada. E por isso eu estou limpando a sua volta, porque ninguém pode seguir contigo se não estiver em aliança com o meu propósito para a sua vida. A partir de agora, preste atenção aos olhos, à atmosfera, ao que não é dito, mas é sentido, porque o meu Espírito vai te alertar antes da próxima aproximação maliciosa. E você saberá, sem dúvida, quem foi enviado para somar, e quem se aproxima apenas para sugar, quem celebra tua cura, e quem se alimenta da tua dor, quem ora contigo, e quem apenas te tolera. Eu te darei clareza, e com clareza virá paz. Agora que você entendeu que o perigo nem sempre vem de longe, mas muitas vezes mora por perto, está pronto para se revestir do escudo que eu mesmo preparei. Um escudo que nenhum olhar maldoso pode atravessar. Um escudo que torna você intocável, mesmo cercado de inimigos. O escudo da promessa: nada vai te tocar. Você tem vivido cercado de riscos invisíveis, situações que escapam do teu controle, ambientes pesados, pessoas que parecem carregar algo mais do que palavras nos lábios. E mesmo sem entender completamente, o teu espírito percebe. Você entra em lugares e sente o ar mudar. Fala com algumas pessoas e sente um desconforto que não consegue explicar. Dorme e acorda exausto, como se tivesse lutado a noite inteira. Não são sensações aleatórias, são alertas espirituais. O mundo invisível tem se agitado contra você porque a promessa sobre sua vida começou a se manifestar. O inimigo não se incomoda com quem está parado. Ele se incomoda com quem está se movendo em direção ao propósito. E quando você começou a se alinhar com o que eu estabeleci para sua história, portas começaram a fechar, amizades começaram a estremecer e situações estranhas começaram a surgir. Isso não é coincidência, é reação. É resposta do inferno à sua obediência. Mas eu te digo, nada vai te tocar, porque antes mesmo de você se alinhar à promessa, eu já havia te cercado com o escudo da minha fidelidade. Antes de você entender que estava em guerra, eu já tinha enviado os meus anjos para te guardar. O Salmo 91 declara que eu sou teu refúgio e tua fortaleza, que nenhuma praga chegará à tua tenda, que o meu escudo e broquel te protegerão. Não é figura de linguagem, é realidade espiritual. Escudo fala de defesa ativa. Fala de algo que repele, que absorve o impacto, que impede a seta de te atingir. E esse escudo não é feito de aço. Ele é formado pela minha palavra, pela minha aliança contigo, pela tua posição diante do céu. Enquanto muitos vivem expostos, você vive blindado. Não por merecimento, mas por posicionamento, porque escolheu se esconder em mim, porque não confiou na força do braço, confiou na promessa.
Você precisa entender que ataques não são sinal de fraqueza, são confirmação de destino. Quanto maior a promessa, mais intenso o ataque. Quanto mais perto da rota certa, mais emboscadas surgem no caminho, mas nenhuma delas será eficaz, porque não se trata do que tentam contra você, se trata do que eu já decretei a teu favor. Você pode até ser alvejado, mas nunca atingido, porque tudo que é lançado contra você bate no escudo da minha promessa e cai ao chão sem cumprir seu intento. Palavras malditas perdem o poder. Invejas se dissipam. Maldições são quebradas. Pactos antigos são cancelados. Nada prevalece contra quem caminha debaixo da minha voz. Você não tem ideia do que já foi cancelado ao seu redor. Visitas espirituais indesejadas foram barradas na madrugada enquanto você dormia. Planos de sabotagem emocional foram interrompidos antes que chegassem até você. Opressões foram esmagadas enquanto você orava em silêncio. Porque quem me teme caminha com proteção permanente. Você não precisa ver o escudo para saber que ele está ali. Você só precisa olhar para trás e perceber que, apesar de tudo, você está de pé. Vivos estão os que eu guardo. E você é prova viva disso. Não se assuste com o que se levanta. Use isso como confirmação de que você está no caminho certo. Quando tudo parece tranquilo, o conforto pode estar anestesiando. Mas quando as resistências aumentam, é porque a verdade está sendo ativada. E o inferno reage. Mas reage tarde demais, porque quando ele chega, eu já estou guardando. Quando ele tenta, eu já fechei a brecha. Quando ele observa, eu já te escondi. Você não está à mostra, você está coberto. E tudo aquilo que vier contra você, sem legalidade espiritual, voltará vazio. Mas lembre-se, o escudo protege os que estão em aliança. Não há cobertura para quem sai do esconderijo. Não há proteção para quem caminha fora da obediência. Se você quer manter o escudo ativado, mantenha-se alinhado. Honre minha palavra. Consagre teu coração. Cancele toda a associação que eu já te mostrei que não vem de mim. Corte laços emocionais que te expõem. Rejeite acordos de alma que te enfraquecem, porque o escudo da promessa é permanente, mas precisa de fé constante. Hoje eu te digo, nada vai te tocar. Mesmo que os olhos humanos vejam ameaças, mesmo que o mundo natural diga o contrário, eu já decidi. Nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma seta oculta terá êxito. Nenhuma trama conseguirá se sustentar. Porque quem toca em você, toca na menina dos meus olhos, e eu protejo o que é meu com zelo. Você não vai apenas sobreviver a essa guerra, você vai sair mais forte, porque quem caminha com escudo de promessa não apenas resiste, ele avança. E o inferno teme quem avança com a minha proteção como armadura. Agora que você está consciente de que não caminha desprotegido, está pronto para entender que, além de proteger, eu também restauro. E que há um tempo em que até os vínculos com o passado precisam ser quebrados, para que você possa viver livre da contaminação dos que tentaram te parar. Quando Deus vira a página, vingança com misericórdia, você esperava um pedido de perdão. Esperava que ao menos reconhecessem a dor que causaram, queria uma palavra, uma explicação, um gesto de arrependimento. Mas tudo o que recebeu foi silêncio, indiferença, desprezo. E ainda assim, você permaneceu em pé. O tempo passou e a dor foi se transformando em cicatriz. Mas dentro de você, em algum lugar, ainda existia um ponto aberto, esperando justiça. Esperando que alguém dissesse, eu errei com você. Mas ninguém disse, ninguém voltou, ninguém assumiu. E a dúvida se instalou. Será que tudo isso ficará assim? Será que as feridas que me deixaram serão ignoradas até o fim? Eu te digo não, nada será ignorado, mas tampouco será tratado como você imagina. Porque eu sou justo, mas não sou vingativo. Eu sou juiz, mas também sou pai.
E os meus julgamentos não são como os dos homens, porque o homem quer olho por olho, dor por dor, humilhação por humilhação. Mas eu vejo mais do que os atos, eu vejo as raízes, eu vejo o porquê. E a minha justiça não é baseada apenas no que foi feito contra você, mas também no que eu estou gerando dentro de você a partir disso. Há feridas que não precisam de vingança, precisam de restauração. Há dores que não precisam de plateia, precisam de cura íntima. Eu não vou te devolver aquilo que foi tirado por mãos sujas. Eu vou te dar algo novo, algo que nunca esteve nas mãos de ninguém. Algo que nasceu no meu coração e foi reservado só para você. Mas para isso, você precisa virar a página. Você precisa parar de esperar reconhecimento de quem não tem consciência espiritual. Parar de ansiar por arrependimento de quem ainda está cego pelo orgulho. Parar de repetir mentalmente cenas que não podem ser desfeitas. Porque enquanto você espera a reparação de homens, você atrasa a recompensa do céu. Quando eu viro a página, não significa que ignoro a injustiça, significa que já cuidei da consequência, que já tratei a raiz, que já removi o veneno e agora quero te dar acesso ao novo. Mas para receber o novo, você precisa soltar o velho. Você precisa aceitar que nem todo ciclo termina com um pedido de desculpas. Às vezes, ele termina com silêncio, com ausência, com distância, e esse tipo de fim também é cura. Porque quem não reconhece o mal que fez, não está preparado para estar perto da unção que estou colocando sobre você. Eu vou tratar, eu vou corrigir, eu vou fazer com que cada semente lançada contra você seja recolhida com o peso da verdade, mas não da forma que você esperava, porque não te quero amargo. Não te quero com espírito vingativo. Não te quero preso às dores do passado. Eu te quero livre, limpo, pronto para voar, pronto para entrar em ambientes onde tua leveza será tua força, onde tua maturidade será tua autoridade, onde tua paz será tua marca. Você não precisa de troco, precisa de avanço. Você não precisa ver o outro sofrer para se sentir vingado. Precisa se ver inteiro para reconhecer que já venceu. Porque a maior vingança não é assistir à queda de quem te feriu. É permanecer de pé, curado, enquanto o céu te coloca onde ninguém acreditava que você chegaria. A verdadeira justiça é ser restaurado sem carregar o peso de devolver a dor que te causaram. Porque quem foi curado por mim não precisa mais ferir, precisa seguir. Eu estou virando a página da tua história, estou encerrando ciclos de dor, estou fechando portas que você insistia em manter entreabertas, estou removendo pessoas que insistiam em te manter acorrentado a erros antigos. E tudo isso pode parecer perda, mas na verdade é libertação. Porque o novo só floresce onde o solo está livre do passado. E sim, você verá quem te feriu sendo tratado por mim, mas não com ódio, com misericórdia. Porque a mesma graça que te alcançou pode alcançar quem hoje ainda está cego. E quando isso acontecer, você vai entender que eu sou justo, mas também sou amor. Que eu corrijo, mas também restauro. Que eu exponho, mas para curar, que eu confronto, mas com intenção de resgatar. E isso vai te libertar, vai te tirar da posição de vítima para te colocar na posição de filho maduro. Filho que já não reage com o que sente, mas com o que discerne. Agora que você aceitou que não precisa mais olhar para trás, esperando por justiça humana, está pronto para ouvir a declaração mais poderosa que já saiu da minha boca sobre você. Eu sou o teu escudo e a tua justiça, e é por isso que nada nem ninguém poderá impedir o que eu vou fazer a partir de agora. Profecia final: eu sou o teu escudo e a tua justiça. Não se trata mais do que fizeram com você. Não se trata mais do que tiraram, do que roubaram, do que quebraram.
Agora se trata do que eu estou te entregando, porque você não está mais no tempo da espera, está no tempo da posse. Tudo o que foi profetizado sobre você, tudo o que eu já declarei nos céus, tudo o que foi construído no secreto, agora começa a se tornar visível. O que antes era apenas promessa, agora se move como manifestação. E ninguém poderá deter o que eu decidi liberar. Você suportou pressões que não foram vistas, chorou lágrimas que ninguém entendeu. Foi testado em lugares que outros não suportariam por um dia, mas permaneceu. Mesmo em silêncio, permaneceu. Mesmo sem reconhecimento, permaneceu. Mesmo quando o inimigo te apontava como esquecido, você continuou crendo. E hoje eu venho te dizer: eu sou o teu escudo. Eu sou tua justiça. Eu sou aquele que te guardou quando ninguém te protegia. Sou aquele que te justificou quando ninguém te defendia. E sou eu quem te exalto agora, não por orgulho, mas por fidelidade. Você não será mais envergonhado, porque a vergonha que lançaram sobre você foi removida pela minha mão. Você não será mais acusado, porque a sentença do céu é favorável àqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio ao fogo. Você não será mais invisível, porque quem se escondeu em mim agora será revelado em glória. Eu mesmo vou abrir os céus sobre você, não para te exibir, mas para confirmar que a aliança que eu tenho contigo é real, eterna e irrevogável. O que eu te entrego hoje não é apenas proteção, é autoridade, é governo espiritual, é honra que não pode ser roubada. Você não precisará mais correr atrás da aceitação de ninguém, porque agora eu mesmo estou autenticando quem você é. Estou validando tua voz, estou firmando teus pés sobre rocha. Estou liberando tua identidade verdadeira, não baseada no que disseram sobre você, mas no que eu sempre soube a teu respeito. Você não é o que o mundo tentou te convencer. Você é o que eu declarei. E o que eu declaro permanece, porque a minha palavra não volta vazia. E se eu disse que você é escolhido, é porque já preparei o caminho. Se eu disse que você é separado, é porque já removi os que te atrapalhavam. Se eu disse que você vai romper, é porque já quebrei as correntes que te prendiam. Agora é tempo de posicionamento, tempo de ativação, tempo de profetizar com coragem aquilo que eu estou colocando na tua boca. Chega de medo, chega de vergonha, chega de dúvida. O que estava travado agora flui. O que estava escondido agora aparece. O que parecia impossível agora se torna realidade. E tudo isso porque você escolheu confiar, escolheu obedecer, escolheu permanecer. E eu honro aqueles que me honram, não com coisas passageiras, mas com glória que vem de cima. Você será surpreendido nos próximos dias. Coisas que pareciam distantes chegarão até você com leveza. Pessoas que te rejeitaram verão o que eu fiz na tua vida e entenderão que não foi sobre sorte. Foi sobre propósito, foi sobre aliança, foi sobre obediência. Não se trata de portas humanas, se trata de céus abertos. E quem tem o céu aberto não depende de circunstâncias, caminha com paz em meio ao caos. Anda com luz mesmo em dias nublados, porque sabe que tem um escudo invisível que o protege, e esse escudo sou eu. Declare com tua boca aquilo que eu já escrevi no céu sobre você. Liberte tua alma das vozes antigas. Quebre com o passado agora mesmo. Renuncie tudo o que te mantinha paralisado, porque agora é um novo tempo, tempo de colheita, tempo de honra, tempo de proteção visível e justiça liberada. E tudo que for lançado contra você a partir de hoje será desfeito antes de tocar. Porque a tua vida agora está guardada na palma da minha mão. E quem eu guardo, ninguém toca. Quem eu levanto, ninguém derruba. Quem eu justifico, ninguém condena. E para selar tudo o que foi liberado até aqui, escreva com fé nos comentários agora mesmo. Eu me escondo em Deus. Ele é meu escudo e minha justiça.
Essa é a tua palavra. Esse é o teu ato de fé. Esse é o sinal profético que ativa no mundo espiritual aquilo que o inferno tentou impedir, mas não conseguiu. Porque quando eu decido, ninguém desfaz. Agora, ore com fé e declare essa profecia como verdade sobre a tua vida. E depois, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir que a justiça de Deus não falha e que a proteção do Altíssimo é real e inabalável. Oração final, selando a palavra de proteção e justiça. Feche os olhos agora. Silencie os ruídos ao seu redor. Respire fundo e entenda, essa não é apenas uma prece, é uma convocação espiritual. Uma declaração de aliança, uma ativação profética que move o céu em tua direção. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença com o coração quebrantado, mas cheio de fé. Não venho com palavras bonitas, venho com verdade. Porque a verdade que carrego é que preciso de ti mais do que de qualquer coisa nesta vida. Eu reconheço que fui ferido, caluniado, traído, injustiçado, mas não deixarei que a dor roube a tua promessa. Não deixarei que a mágoa silencie a tua voz. Não deixarei que o que fizeram contra mim defina quem eu sou. Porque quem eu sou está escrito nas tuas mãos. E se o mundo virou o rosto, tu continuaste me olhando. Se os homens me condenaram, tu já tinhas me perdoado. Se me chamaram de fraco, foi porque não viram o teu poder me sustentando. Hoje eu declaro, tu és o meu escudo. Tu és a minha justiça. Tu és aquele que peleja por mim quando não tenho forças para levantar. Toma agora, Senhor, todas as palavras malditas lançadas contra mim. Cancela com teu sangue toda seta, toda calúnia, toda inveja, toda armadilha. Desfaz toda a amarração espiritual, toda a acusação mentirosa, toda lembrança que ainda dói. Purifica minha mente, limpa meu espírito, fortalece minhas mãos. Ensina-me a confiar em ti, mesmo quando o mal parecer vencer. Ensina-me a descansar em ti, mesmo quando não houver explicação. Ensina-me a ver com os teus olhos, a reagir com o teu amor, a viver na tua presença. Eu renuncio agora diante do teu trono todo desejo de vingança, todo peso da culpa, todo ciclo de dor. Declaro que sou livre, declaro que estou protegido, declaro que fui justificado pelo sangue do Cordeiro, que o escudo da tua promessa me envolva dia e noite, que nenhuma arma forjada prospere, que nenhum inimigo oculto permaneça, que nenhuma brecha se mantenha aberta. A partir de hoje, Pai, guarda meu corpo, minha alma, minha mente, minha casa, meu caminho. Livra-me dos olhos maus, das amizades falsas, dos conselhos corrompidos. Cerca-me com teus anjos, cobre-me com tua unção e estabelece sobre mim uma nova estação. Eu te entrego tudo, minha dor, minha história, meu futuro, minha missão, e declaro com fé: eu me escondo em Deus, Ele é meu escudo, Ele é minha justiça, em nome de Jesus, amém.